Você sabia que o Zakk Wylde começou na música tocando clarinete? Pois é, hoje a gente vai falar da vida e obra do afilhado do Príncipe das Trevas, o absurdo guitarrista Zakk Wylde, no Cada Caso, um caos. Jeffrey Phillip nasceu em Nova York, no dia 17 de janeiro de 67. A infância dele foi bem tranquila, ainda mais perto aí de tantos caos que a gente já viu por aqui. Ele conta que os pais eram sensacionais, apoiavam ele em tudo que ele estava a fim de fazer, então eles abraçavam com as 10, desde os esportes, até quando ele entrou de cabeça na música. Ele era, super fã de Elton John, mas foi durante uma aula de artes na escola que a vida dele virou de sabecar pra chobai, virou de cabeça pra baixo total. Ele tinha uns 11 anos, viu um coleguinha desenhando uma caveira, cheia dos trovão em volta ali, escrito Black Sabbath 666. E ele falou, mas que rapô é essa, Batman? E foi atrás de uma coletânea dos pais do metal pra conhecer melhor e pirou. Não demorou para que tivesse colecionando todos os discos do Sabbath e também do Ozzy. Ele conta que ficou de cara quando ele ouviu o Randy Rhoads tocando, foi um negócio surreal. Inclusive, o primeiro show também foi do Sabbath, mas com o Dio nos vocais. Ele chegou a comprar ingresso para ver o Ozzy um tempo depois, mas nesse meio tempo aí, o prodígio Randy Rhoads morreu e ele perdeu a oportunidade de ver seu Guitar Hero ali ao vivo. Quando tinha seus 14 aninhos, estava focado em jogar futebol americano na escola. Um dia, colou na casa do técnico para trocar uma ideia, discutir ali umas jogadas e tal. Quando viu ali, de rabeira, uma Les Paul encostada no cantinho da sala. Foi nessas aí que o filho do técnico chegou e começou a mandar o solo ali de joelho nas 6 cordas, tocando uns clássicos, adivinha de quem? Pois é, Sabbath e Ozzy. Ele ficou hipnotizado, e ali mesmo bateu o martelo. É isso aí que eu quero fazer da minha vida. Mas não foi na guitarra que ele começou não, sabia? Antes disso ele tocava e tocava muito bem clarinete, vai vendo. Ele conta que quando aprendeu o riff de Back in Black do AC/DC, aí AC/DC assinou embaixo, Nessas, ele ficou viciado de vez, abraçou a guitarra com as 10, obcecado, fazia aulas e praticava 10 horas por dia. Começou a fazer um barulho na cena local e vira e mexe metia umas gigs ali com a banda dele, Zyrus. Só que os caras estavam numas de fazer sucesso e faziam um som na pegada do Bon Jovi e tal. Ele não curtia muito essa vibe e tal. Além disso, os caras ganhavam uns $20 por show e isso não dava nem pra ele pagar o gás ali, Pra complementar a renda, o Zakk então fazia uns bicos cortando grama e dava aula de guitarra. Ao mesmo tempo, o Jack Lee estava tomando um pé ali do Ozzy, que começou a caçar um guitarrista. Nessas, vai vendo. Um carinha aí, cheio dos contatos, viu o Zakk tocar num boteco, colou nele e falou, ei tio, por que você não tenta fazer o teste ali? Bom, pra ele era jogo ganho, Ele sabia tocar todas as músicas de trás pra frente. Quando chegou lá, deu de cara com quem? Com o Ozzy. Ele disse que ficou em choque. Ele conta que chegou a mandar um gão K mesmo ali na sunga. E aí o Ozzy tava falando pra ele, troca essas calças aí, bora fazer um som. Me faz um sanduíche de presunto também, mas maneira na mostarda. E virou as costas. E aí foi o que ele fez pelos próximos 20 anos aí, essa gig com o Ozzy. Depois de entrar pra banda, a vida dele mudou total, O cara foi de frentista pra guitarrista de uma das maiores bandas do mundo, pensa nisso. Aquela imagem dele, em No More Tears, tocando guitarra com aquele cabelo, negócio inesquecível. E ele chegou chegando, solando de joelho mesmo, Porque 8 das músicas do disco No Rest for the Wicked, de 88, tem a mão do Zakk Wylde. Inclusive, quem batizou ele com esse nome que a gente conhece foi o Ozzy. A partir daí, nascia um dos maiores guitarristas do mundo, Zakk Wylde. Detalhe, o Zakk tinha só 19 aninhos quando entrou pra banda e foi pela mesma época ali que as tretas com álcool começaram, O Zakk começou a beber mas enlouquecidamente e arrastava o Ozzy junto com ele. Pensa nisso, o nível que era. Na época, o Ozzy tinha acabado, já era bem louco e tal, mas já tinha acabado de sair da rehab, tava tentando ficar limpo, só que o ônibus da tour era um bar sobre rodas, Então o Zakk tava lá tomando uma caixa e meia de cerveja por dia, o que sobrava ele botava na mochila pro Ozzy beber escondido. Ele era o facilitador ali do Dr. Now, sabe? Nessas, a Sharon, a quem o Zakk carinhosamente chama de mãe, dava altas
altos comes nele, assim, ele ficou nesse rolê do louco por 20 anos, até mais ou menos 2009 ali, né, foi um dos piores anos da vida do Zakk Wylde, no intervalo de meses, ele perdeu o pai, depois o pai adotivo, quando também tomou o pé ali do Ozzy, né, que disse que na real estava vendo a bebida tirar do Zakk o que ele tinha de melhor, e não queria ver ele batendo o queixo no fundo do poço ali. Além disso, o Zakk precisou de cirurgia na garganta, teve uma hérnia no umbigo, estava com gordura no fígado, princípio de pancreatite, estava correndo risco de embolia, ele estava com uns coágulos no pulmão. O médico falou, você não chega nos 47, né? Isso tudo por causa das bagunças com o álcool. Então ele nem tinha 40 anos, já estava assim usado. E foi isso mesmo, assim, o médico meio que mandou a real ali para ele, falou, ó, você vai largar a guitarra pra tocar harpa lá com os anjos, porque você não vai durar. E para ele isso, então, sabe, caiu a bigorna na cabeça, então ele parou e desde então ele não botou mais nenhum copinho na boca, assim, nem uns licorzinhos de bombom da Cacau Show. Ele herdou essa determinação e força de vontade do pai, né? O cara era órfão, lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive ele estava lá nas praias da Normândia em pleno dia D. Trabalhava que nem um louco e ainda limpava a casa da avó no final de semana. Ainda assim, nunca perdia um jogo do filho na escola, estava sempre lá presente. Então ele teve um pai ali mesmo que tava ali, assim, sabe? O que precisava fazer, ele fazia sem reclamar. O Zakk amava o pai dele de paixão e disse que a sua influência vai viver nele para sempre. Ele é um homem de família, né? O Zakk Wylde está casado aí com a namorada dele da escola há 1000 anos. Eles têm 4 filhos, a Hayley, Jesse, Hendrix e Sabah, vê esses nomes, e faz o que pode aí para passar tudo que aprendeu com o seu pai pra molecada toda. Ele ainda pratica guitarra, né? Que nem um louco, obsession total, mas diz que a maior terapia mesmo ali, hoje em dia também é a musculação, e adendo. Ele começou a puxar ferro com 11 anos de idade. Ele não consegue ficar parado. Aliás, tem episódios do Schwarzenegger aqui também nessa mesma pegada. Ele disse que mesmo se tivesse 360 bilhões de dólares no banco, ainda assim ia querer trabalhar. Voltando um pouco ali pro meio dos 90, o Zakk recebeu uma ligação do nosso amigo Axl Rose, né? O Axl Rose, chamando ele para fazer um som com o Guns N' Roses. E ele foi mesmo, né? Encontrou com os caras algumas vezes, mas a ideia acabou não indo pra frente. Só que o Zakk saiu desse rolê com um monte de riff nervoso, um monte de ideia assim, uau, e não queria perder nada disso. Então ele resolveu meter as caras e fazer seu próprio som. Então aí que nasce o absurdo Black Label Society. Um dos seus álbuns ali, 1919, Eternal, é dedicado ao pai dele, inclusive, né, de 2000 e pouquinho, esse álbum aí. Outra homenagem vem pro amigo dele, o Dimebag Darrell, né, do Pantera, com a balada In This River, sensacional. O Zakk diz que sente assim muita falta dele e que o cara tinha um coração tão grande que era tipo um Papai Noel da barba rosa. Tem episódio também aí do Dimebag Darrell, tem no filme Anselmo do Pantera. O Zakk tá aí, né, honrando o legado do amigo na reunião do Pantera, que finalmente rolou e tá lotando estádios aí pelo mundo todo, além de fazer a metaleirada chorar largado ali na rampa. E ninguém melhor para assumir essa bucha do que o Zakk, né, que tá segurando a responsa com maestria. Então, um enorme viva a ele, que é indiscutivelmente um dos grandes guitarristas da história da música, Zakk Wylde. Para falar sobre, vamos ver nosso querido psicólogo aqui do Cada Caso um Caos, o carisma em forma de psicologia junguiana, Alexandre Vatti. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Zacarias, o Selvagem, Zakk Wylde, esse guitarrista fantástico. Então olha só que interessante, de tudo isso que a Luca falou, precisamos falar aqui, ó, de persistência, perseverança e neurociência. Porque vocês perceberam, a Luca falando aqui do Zakk Wylde, não é lá um caos tremendo, não. Ele teve lá um pai bacana, inclusive a referência dele, isso vai estar ligado à questão da perseverança que eu vou falar daqui a pouquinho, porque olha só que interessante, ele teve ali o apoio, né, dos pais, esse pai que foi muito presente, que era essa referência que inclusive, né, o Zakk vai falar, meu pai era um cara que estava lá combatendo na Normandia, olha o exemplo, a referência, de novo a gente está falando aqui de sermos, né, pais, mas mostrando que a gente tem de fato, de verdade, sendo nós mesmos e não só o que a gente fala. Vocês lembram que eu já falei isso aqui em episódios anteriores? Mas olha só que a neurociência mais moderna vem contar sobre a percepção
perseverança, né, que é a persistência, que é a capacidade que a gente tem ali de ir em frente, né, mesmo que os obstáculos apareçam. E quando a gente vai para a etimologia da palavra perseverança, ela vem do latim perseverare, que quer dizer estar ali estritamente sério e firme. Então isso é muito interessante. Quando a gente vai para a etimologia das palavras, a gente vai vendo um pouco o efeito psicológico que elas têm na nossa psique. Olha só que interessante. Uma universidade da Pensilvânia, em 2017, fez um estudo com um grupo muito grande de controle, vendo que as pessoas que tinham metas para o ano e tal, apenas 8% dessas pessoas conseguiam, de um grupo grande lá, conseguiam de fato conquistar essas metas. Mas aquelas que estavam lá, e mesmo depois de todos os desafios e os problemas, elas perseveraram, elas atingiram níveis dopaminérgicos, olha eu falando da dopamina aqui de novo, né? Muito altos. E aí, mesmo que você desista num determinado momento, falar, não sei se eu vou para frente e tal, mas aí você retoma aquilo, você também consegue aumentar os seus níveis de dopamina através da perseverança. Lá no episódio do Michael J. Fox, a gente fala um pouquinho da resiliência. E é claro que aqui a gente está falando de vários fatores que estão intrincados nisso. Então, quando eu consigo, né, realizar uma tarefa, ou, por exemplo, seguir uma dieta, ou fazer ali um planejamento, guardar dinheiro para comprar um carro, isso vai fazendo uma produção de dopamina no seu cérebro. E aí você é capaz de ter a resiliência, como eu falei no episódio do Michael J. Fox, e como a gente está falando aqui na vida do Zakk Wylde. Por que a Luca falou? Quando ele chega num determinado momento que ele estava lá, cachaçando pra caramba, que era uma escolha consciente. O Zakk fala isso. Tem várias entrevistas. Eu bebia mesmo. Pra mim não era grande coisa. Às vezes ele parece até ser um pouco arrogante, né? Dizendo, eu paro mesmo, não é um grande problema. Não é, a gente tá falando de persistência e perseverança. Aí o médico falou, você vai ter um negócio aí feio e tal, né? Então, para. Se você não parar de beber, ou você vai pra cova. E aí ele fala, beleza, é isso que tem que ser feito? Eu vou lá e vou ter perseverança e persistência. E hoje, as neurociências modernas já sabem também que a serotonina também vai ser produzida, que é o hormônio também de bem-estar, né, de satisfação, quando a gente vai lá e realiza essas nossas tarefas. Então, gente, isso a gente está falando de neuroplasticidade. Claro que aqui a gente tem que olhar a partir da visão junguiana, por exemplo, como eu trago, e nós temos os nossos complexos aqui falando, né, uma série de coisas, mas tudo isso corrobora com uma frase do Jung maravilhosa, que ele fala assim, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E com isso eu vou fazer o quê? Neuroplasticidade no meu cérebro. Então o Jung estava falando, né, desses aspectos de neurociência há 100 anos atrás já. Mas de que maneira? Ele vai falar, obviamente, através das emoções, dos complexos e daquilo que a gente tem de capacidade. Então, quando a gente fala de persistência, de perseverança, a gente está falando de dopamina, de serotonina e da nossa capacidade de resistir de fato. E aí tem a resiliência que entra e olha só o conjunto todo da obra. E isso vai dando para a gente não só satisfação, mas também a gente vai consolidando as nossas coisas, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu demais, Ale, sempre mandando muito. Valeu, Tom Miller, do Verdade Mundial, Mana Mendonça, Fabiana Sterenses, Ricardo Gialotto, Calu Catelli, Costura da Deia, a Helene Barbosa, Fabi Alencar, né, a terapeuta ocupacional, super gente boa, e também o José Inácio Horta, gente fina. Valeu demais. Semana que vem estamos na área novamente aqui com mais um vídeo inédito no Cada Caso, um Caos. Para quem curte música e psicologia, prato cheio, então manda aí pro WhatsApp para quem você conhece que também curte esses universos. E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu, até lá!